Quando as pessoas pensam nos astecas, imaginam templos dourados, guerreiros épicos e magia de calendário. Mas a verdadeira ação está nas coisas estranhas que não te ensinam na escola. Como por que homens adultos se vestiam de pássaros para morrer de propósito, ou como derramar sangue era basicamente uma tarefa diária. Por trás das pirâmides reluzentes, havia uma sociedade que funcionava com regras que parecem ter sido inventadas durante uma insolação. E de alguma forma, funcionava. Então aperte. Espera. Não. Prepare-se mentalmente, porque estes são 33 dos fatos mais alucinantes, constrangedores e absurdamente divertidos sobre o Império Azteca. 1. Então, você é um pai asteca e está um pouco apertado de grana. O que você faz? Arranja um bico? Nada disso. Você vai até o mercado local e vende seu filho. Não estou brincando. Era basicamente a versão asteca do OLX, mas para seus filhos. Mas aqui está a parte verdadeiramente espantosa. Vinha com política de devolução. Se de repente você tirasse a sorte grande numa raspadinha, podia marchar de volta e recomprar seu filho. Era como um serviço de aluguel humano de longo prazo. E escuta essa: se a nova família maltratasse o pequeno Timmy Tepal, você podia reclamar com a gerência, conseguir um reembolso total, ou seja, seu filho de volta de graça, e o novo dono abusivo podia acabar sendo jogado na escravidão. É a garantia de satisfação do cliente mais insana da história, para um produto que você literalmente criou. 2. Todo mundo quer dentes branquinhos, certo? Nós temos fitas clareadoras, escovas elétricas sofisticadas e dentistas que cobram uma fortuna. Os astecas tinham uma solução diferente, uma que era orgânica, de origem local e absolutamente nojenta. O enxaguante bucal preferido deles era xixi. Não qualquer xixi, mas xixi envelhecido e fermentado que ficou parado tempo suficiente para ficar bem picante. Eles coletavam, deixavam a amônia se concentrar em níveis de arma química e depois simplesmente gargarejavam. Na cabeça deles, estavam usando química avançada para desinfetar a boca. Na realidade, estavam bochechando seus próprios resíduos reciclados. Então, da próxima vez que reclamar do gosto do Listerine mentolado, apenas agradeça que sua rotina matinal não envolve um jarro do que o Carlos da contabilidade deixou para trás na semana passada. 3. Acha que a temporada de festivais fica estranha hoje em dia? Os astecas ririam das nossas festinhas comportadas. A ideia deles de uma festa selvagem envolvia ficar completamente chapado com o veneno de um sapo. O sapo cururu tem glândulas que secretam um poderoso alucinógeno, e os astecas eram loucos por isso. Não era nenhum processo refinado. Eles lambiam o sapo diretamente, o que é uma frase que eu mal acredito que seja historicamente precisa. Ou raspavam a gosma, secavam e fumavam. Esqueça microdosagem. Esta era a jornada do herói original. Era a ostentação máxima de festa. Arriscar uma morte dolorosa e convulsiva só para ver umas cores bonitas e bater papo com um deus serpente emplumada. Faz tomar shots de Fireball parecer uma escolha de vida responsável. 4. Todos nós conhecemos aquele casal tóxico das redes sociais que termina e volta. Termina e volta. Os astecas tinham uma solução infalível para esse tipo de drama: a pena de morte. Você podia se divorciar sem problema. Os tribunais ouviam o seu caso. Mas, se você e seu ex depois decidissem dar mais uma chance, se voltassem rastejando um para o outro e se casassem de novo, o governo mandava executar os dois. Isso mesmo, sem segundas chances na sua segunda chance. Era a política definitiva imposta pelo Estado de: nós nunca, nunca, nunca mais vamos voltar a ficar juntos. O Departamento de RH Azteca para Relacionamentos tinha exatamente um formulário, e era a sua sentença de morte. É uma forma bastante eficaz de garantir que quando você termina, é para valer. 5. Esqueça música relaxante, exercícios de respiração e iluminação suave. Quando uma mulher asteca dava à luz, a sala de parto se transformava no set de um filme Rambo.
O trabalho da parteira era agir como um sargento instrutor aos berros que acabou de encontrar contrabando no seu beliche. Ela chegava bem na cara da mãe em trabalho de parto e começava a gritar brados de guerra ferozes, basicamente intimidando o bebê para que saísse. A coisa toda era enquadrada como uma batalha. A mãe era uma guerreira capturando um novo cidadão para o império. Se ela morresse, recebia um funeral de guerreiro. É o trabalho de palestrante motivacional mais intenso de todos os tempos. Imagine tentar colocar um ser humano para fora enquanto uma velhinha furiosa grita: "Me dá mais 20 centímetros de dilatação, verme." 6. Este aqui talvez seja o fato mais estúpido de toda a história da humanidade. Os astecas sabiam o que era uma roda. Eles entendiam perfeitamente a física. Arqueólogos encontraram brinquedos de suas crianças, cachorrinhos e jaguares de puxar com rodinhas perfeitamente funcionais. E o que esses engenheiros brilhantes fizeram com essa tecnologia capaz de mudar o mundo? Construíram carroças? Bigas? Qualquer coisa para facilitar o transporte de pedras gigantescas de várias toneladas para suas pirâmides? Não. Mantiveram-na na seção de brinquedos. Então você tinha crianças astecas empurrando seus bichinhos de madeira com rodinhas, enquanto seus pais arrastavam blocos enormes de obsidiana rampa acima nas costas como verdadeiros homens das cavernas. É como inventar o smartphone e só usá-lo como apoio de copo. O nível de ineficiência é simplesmente chef's kiss. Magnificamente estúpido. 7. Os astecas tinham um esporte chamado Olamalistli, e era basicamente um pong da morte. A bola era feita de quase 4 quilos de borracha maciça e se movia como uma bala de canhão. O objetivo era acertar essa coisa através de um aro de pedra no alto de uma parede usando apenas os quadris, coxas ou cotovelos. Ser atingido pela bola podia causar hemorragia interna massiva ou simplesmente te matar na hora. Mas aqui vem a melhor parte. Às vezes, o prêmio por ser o capitão vencedor era ser honrosamente sacrificado aos deuses. Deixe isso assentar. Você joga o jogo da sua vida, é o herói, o MVP, e sua recompensa é ter o coração ainda batendo arrancado diante de uma multidão em êxtase. É um esporte com 0 resultados bons. Ou você perde, fica mutilado durante o jogo, ou ganha e é assassinado. 8. Sabe aquele momento constrangedor em que você precisa espirrar numa sala em silêncio absoluto? Os astecas pegaram essa ansiedade social e a elevaram a um nível letal. Se você estivesse visitando uma pessoa doente e soltasse um espirro, isso era considerado uma sentença de morte sobrenatural para ela. Não havia nenhum saúde ou Deus te abençoe. Um espirro significava que os deuses tinham olhado lá de cima, dito, não, esse já era. E o seu espirro era apenas o e-mail celestial de confirmação. Imagine a pressão. Você está tentando ser um amigo solidário, segurando a mão do seu companheiro doente, e sente aquela coceira no nariz. Você provavelmente quebraria o próprio nariz tentando segurar o espirro, porque um pouco de sangue é muito melhor do que ser o cara que literalmente espirrou o amigo para o além. 9. Os astecas tinham as leis sobre bebida mais bizarras do planeta. Se você fosse jovem e fosse pego bêbado em público, era passagem só de ida para uma humilhação pública, ter a cabeça raspada ou até ser espancado até a morte. Mas, se você conseguisse sobreviver aos esportes letais, as drogas festivas venenosas e a medicina duvidosa deles e chegasse à avançada idade de 70 anos. Parabéns! Você acabou de desbloquear a conquista suprema, o direito legal de ficar absoluta e descaradamente bêbado sempre que quisesse. A lei basicamente dizia que uma vez que você chegasse aos 70, era um tesouro nacional que tinha conquistado o direito de ser um incômodo público. Era um plano de aposentadoria sancionado pelo governo, em que o único benefício era poder beber pulque de uma mangueira de incêndio, até esquecer em que século estava. Respeite seus anciãos, porque o vovô Netzahualcoyotl está prestes a virar um barril de ponta-cabeça. 10. Acha que o seu corte tigelinha do ensino fundamental era ruim?
Os astecas institucionalizaram o cabelo horrível como uma questão de política pública. Os jovens que frequentavam as escolas Telpochcali, que eram para o povo comum, eram submetidos a um corte de cabelo obrigatório, emitido pelo governo, especificamente projetado para ser feio. Era uma faixa comprida de cabelo na nuca, com o resto da cabeça raspado. Parecia ridículo, e essa era exatamente a intenção. Era um programa patrocinado pelo Estado para destruir a vaidade antes mesmo que ela pudesse começar. Imagine uma geração inteira de jovens andando por aí parecendo que entraram numa briga com um cortador de grama e perderam. Não era sobre educação, era sobre garantir que ninguém ficasse bonito demais e perturbasse a ordem social. Seu espírito não podia ser quebrado se o seu corte de cabelo já estivesse. 11. A culpa católica não chega aos pés dos astecas. Eles tinham uma deusa chamada Tlazolteotl, e o seu superpoder divino era literalmente comer os seus pecados. Isto não era uma metáfora. Uma única vez em toda a sua vida, você podia ir ao sacerdote dela, confessar todas as coisas horríveis e depravadas que já tinha feito, e a deusa devorava a sua imundície moral, deixando-o puro como a neve recém-caída. Era um buffet espiritual de pecar à vontade, válido uma única vez. Você tinha que guardar todas as suas mentiras, trapaças e roubos para uma confissão épica e purificadora da alma. Eu só quero saber que gosto tem o pecado. O adultério é picante? A blasfêmia tem um toque amadeirado? É o truque divino definitivo, que permite viver como um completo degenerado e depois limpar a lousa com uma única refeição cósmica. 12. Imagine que você é um general asteca. Passou meses treinando milhares de guerreiros de elite. Eles estão empolgadíssimos, estão pintados para a guerra, estão parados na beira de uma cidade inimiga, prontos para conquistar e capturar prisioneiros para o Deus Sol. A tensão é imensa. E então, de uma árvore próxima, uma coruja faz uhu. E você, o general, simplesmente levanta as mãos. Muito bem, pessoal. Podem ir embora. A coruja disse não. As vibrações estão ruins. Isso realmente aconteceu. Campanhas militares, invasões inteiras, eram canceladas por causa do som inoportuno de um pássaro. O inimigo devia ficar completamente confuso, vendo um exército inteiro dar meia volta e ir embora por causa de uma ave noturna. A estratégia militar asteca não era sobre táticas ou números, era sobre apaziguar um universo aparentemente gerido por um comitê de animais extremamente temperamentais. 13. Segundo a história da criação asteca, os deuses basicamente administravam uma padaria divina que não parava de reprovar nas inspeções sanitárias. A primeira tentativa de fazer humanos foi com lama, mas eles simplesmente se dissolveram na chuva, um fracasso total. O lote seguinte foi feito de madeira, mas eram rígidos, estúpidos e não tinham alma. Então, na terceira e última tentativa, os deuses usaram o melhor material que tinham: massa de milho. Isso mesmo. Os humanos são literalmente tortilhas de milho que andam e falam. Somos o resultado bem-sucedido de um programa culinário cósmico. Isso explica tudo. Por que adoramos nachos com molho? É um instinto primitivo. Estamos nos reconectando com a massa dos nossos ancestrais. Isso também significa que os deuses olharam para um monte de farinha de milho e disseram: sim, consigo fazer algo que se preocupa com impostos a partir disto. 14. Na sociedade moderna, gastamos fortunas em lentes de contato e cirurgia a laser para corrigir a visão. Os astecas foram na direção exatamente oposta. Um dos seus mais elevados padrões de beleza era ser vesgo. Era considerado tão nobre e atraente que os pais tentavam ativamente provocar isso nos filhos. Penduravam contas e pequenos adornos entre os olhos do bebê, esperando desesperadamente estragar o alinhamento deles permanentemente. Olha para o objeto brilhante, querido. Um pouquinho mais para a esquerda. Perfeito. Agora sim, você é um 10. Era um mundo onde a sua capacidade de olhar para o próprio nariz era considerada o auge da moda. Cada retrato de família devia parecer uma competição
para ver quem conseguia olhar em mais direções ao mesmo tempo. É beleza, mas com uma dor de cabeça permanente. 15. O panteão azteca era cheio de personagens insanos, mas o protagonista era um deus chamado Tezcatlipoca, um nome que significa espelho fumegante. E eles levavam esse nome muito, muito a sério. Esse deus todo-poderoso da noite, do destino e da feitiçaria era representado com um dos pés completamente substituído por um espelho de obsidiana polida. Não era uma perna espada-maneira nem uma perna canhão a laser. Um pé-espelho. Como é que ele sequer se locomovia? Pulava num pé só? Será que ele simplesmente tinha o mancar mais aterrorizante do universo? É a prótese menos prática que se pode imaginar para uma divindade. Combina poder cósmico com o medo constante e perturbante de bater o divino dedo espelho numa mesa de centro celestial e se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. É a prova de que até os deuses podem fazer escolhas de moda questionáveis. 16. Todos nós conhecemos alguém que leva os limites da sua propriedade um pouco a sério demais. Os astecas levaram isso a um nível que faria o seu vizinho rabugento parecer um hippie tranquilo. As suas leis sobre propriedade eram simples. Se você movesse o marco de pedra ou o poste da cerca que separava a sua terra da do vizinho, a punição era a morte. Não havia processo judicial, nenhuma conversa educada por cima da cerca. Você mexe com a divisa, perde a vida. É a política definitiva do saia do meu gramado. Deve ter gerado churrascos de vizinhança incrivelmente tensos. Ei, Axayacatl, seu milho está ótimo este ano. A propósito, se você sequer pensar em mover aquela pedra 15 centímetros, minha família vai estar dançando no seu túmulo amanhã. Passa o guacamole? 17. Toda cultura tem a sua iguaria estranha. Os franceses têm os escargots, os escoceses têm o haggis. Os astecas olharam para os seus lagos cristalinos e pensaram: sabem o que parece delicioso? A espuma por cima e os insetos a flutuar nela. Um dos seus alimentos mais apreciados era o ahuautli, carinhosamente apelidado de caviar do lago. Mas não eram ovas de peixe. Eram ovos de moscas d'água e outros insetos aquáticos, meticulosamente colhidos dos juncos ao longo da margem. Eles recolhiam esses minúsculos ovos, secavam-nos e depois moldavam-nos em pequenos bolos ou pastéis. Imaginem ser o primeiro sujeito a propor esta ideia. Está bem, ouçam-me. Nós raspamos os ovos de mosca dos juncos do pântano, esmagamo-los num tijolo rico em nutrientes e chamamos-lhe comida fina. É o equivalente culinário de transformar lodo de lago numa experiência gourmet. Isto não era comida de desespero. Era uma iguaria cobiçada, provando que o pântano infestado de insetos de um homem é a entrada 5 estrelas de outro. 18. A polícia da moda no Império Azteca não se limitava a passar-te uma multa, dava-te uma sentença de morte. Na sua sociedade profundamente estratificada, a roupa não era uma questão de estilo pessoal, era um uniforme social rígido. E a regra mais rigorosamente aplicada dizia respeito ao algodão. Apenas a nobreza e os guerreiros de alta patente tinham permissão para usar roupas macias e confortáveis de algodão. Se eras um plebeu, um macherhuali, estavas preso às fibras ásperas e irritantes da planta de maguey. Se ousasses desafiar esta regra, se um simples agricultor decidisse dar-se ao luxo de uma confortável tanga de algodão, a punição era a morte. Era um crime capital ser confortável demais. Imaginem viver num mundo onde usar o tecido errado podia custar-vos a vida. É o exemplo supremo de veste-te para o cargo que queres, a correr horrivelmente, horrivelmente mal. 19. Se acham que as pessoas de hoje exageram nas reações, não viram nada comparado com os astecas durante um eclipse. Para eles, um eclipse solar não era um fenômeno astronômico interessante. Era um autêntico espetáculo de horror cósmico. Acreditavam que o Sol estava a ser devorado por um monstro celeste, e isso podia assinalar o fim de todo o universo. O pânico em massa irromperia pelas ruas.
As mulheres grávidas escondiam-se dentro de casa, aterradas com a ideia de que a escuridão transformasse os seus bebés por nascerem ratos. As pessoas gritavam, choravam e batiam nos tambores para tentar afugentar o monstro. E o mais perturbador de tudo, intensificavam os sacrifícios humanos, oferecendo freneticamente corações aos deuses numa tentativa desesperada de convencer o sol a voltar. Era um colapso coletivo organizado, à escala nacional, por causa de algo que hoje assistimos com os frágeis óculos de cartão. Toda a sua civilização estava a um mau evento celestial de distância de um colapso psicológico completo. 20. O exército azteca possuía uma das armas de aparência mais aterrorizante do mundo antigo, o Macuahuitl. Parecia um enorme bastão de cricket de madeira, cravejado de lâminas de obsidiana afiadas como navalhas. De perto, podia infligir ferimentos horríveis, sendo capaz de decapitar um homem ou até um cavalo. Parece terrivelmente eficaz, certo? Bem, tinha um pequeno e catastrófico defeito de design. A obsidiana é basicamente vidro vulcânico. É incrivelmente afiada, mas também incrivelmente frágil. Assim, embora o primeiro golpe fosse devastador, as lâminas frequentemente se estilhaçavam ao impactar a armadura ou os ossos do inimigo. Isso significava que a sua lendária espada era essencialmente uma maravilha de um só golpe. Você dava uma boa tacada e depois ficava segurando um porrete pesado e sem lâminas. Era uma arma que era ao mesmo tempo uma máquina de matar aterrorizante e um pedaço de lixo descartável. 21. Esqueça dar ao seu filho um nome da moda como Aiden ou Sofia. Os pais astecas tinham um sistema de nomeação que parecia que estavam escolhendo uma senha para o Wi-Fi. Muitas crianças recebiam o nome do dia em que nasciam no calendário ritual de 260 dias. Esse calendário combinava um número de 1 a 13 com um dos 20 signos de dia, como coelho, cana, pederneira ou macaco. Isso resultava numa sociedade cheia de pessoas com nomes como 7 veado, 1 coelho ou 12 lagarto. Imagine tentar disciplinar seu filho. Um coelho, se você não limpar o seu quarto agora mesmo, vai ficar de castigo por uma semana. Isso também significava que, em qualquer dia, milhares de pessoas estavam celebrando o aniversário ao mesmo tempo. É uma forma belamente sistemática e profundamente impessoal de nomear seus filhos, transformando-os em compromissos ambulantes e falantes do calendário. 22. Já estabelecemos que usar o tecido errado podia custar a vida, mas a polícia da moda asteca não parava no torso. Ia até os pés. As sandálias, ou cactli, também eram rigorosamente regulamentadas pelo status social. O imperador e a mais alta nobreza usavam sandálias feitas de ouro e adornadas com pedras preciosas e pele de jaguar. Os nobres de menor escalão recebiam versões menos sofisticadas, e o povo comum usavam sandálias simples de fibra ou, na maioria das vezes, simplesmente andavam descalços. Se um plebeu fosse flagrado usando um par de sandálias acima da sua condição, mesmo que fossem apenas ligeiramente mais bonitas do que o regulamentado, isso podia ser considerado um ato de traição. A punição? Você adivinhou. Morte. No mundo asteca, toda a sua vida podia ser perdida porque você decidiu exibir um calçado um pouco sofisticado demais para a sua classe social. 23. Tenochtitlan era uma proeza incrível de engenharia, uma cidade enorme construída sobre um lago com canais no lugar de ruas. Mas quando se tem uma cidade sobre a água e uma população de mais de 200 mil pessoas, há um sério problema de saneamento. A solução deles era engenhosa, conveniente e absolutamente bizarra. Banheiros públicos em canoas. Homens em canoas remavam pelos canais da cidade, funcionando essencialmente como um serviço móvel de fossa séptica. Se você precisasse ir ao banheiro, bastava acenar para um deles como se fosse um táxi flutuante, fazer suas necessidades em um recipiente no barco, e eles remavam até um ponto de coleta. Os dejetos recolhidos não eram descartados.
eram uma mercadoria valiosa vendida aos agricultores como fertilizante. Assim, os astecas não apenas inventaram o banheiro flutuante, mas também um sistema perfeitamente sustentável e circular de reciclagem de dejetos humanos. É ao mesmo tempo brilhante e profundamente perturbador. 24. Às vezes, os astecas se cansavam de esperar que uma guerra de verdade estourasse para obter as vítimas sacrificiais de que precisavam para seus deuses. A solução deles era algo chamado Guerra Florida, ou Xochiaoyotl. Eram batalhas ritualísticas pré-combinadas entre a Tríplice Aliança Asteca e seus inimigos, como os Tlaxcaltecas. As regras eram definidas de antemão, quase como um evento esportivo mortal. O objetivo principal não era conquistar território ou aniquilar o inimigo. Era especificamente capturar guerreiros inimigos vivos para que pudessem ser levados de volta a Tenochtitlan e ter seus corações cerimonialmente arrancados. Era uma guerra com cotas. Imagine ser um general instruindo suas tropas. Muito bem, rapazes, não estamos tentando vencer hoje. Só precisamos capturar uns 50 sujeitos para a grande festa do Deus Sol na semana que vem. Tentem não machucá-los demais, precisamos deles em boas condições para a cerimônia. Vamos lá. 25. Participar de um festival religioso no Império Azteca não era opcional, e o seu humor também não. Durante seus muitos festivais, que frequentemente envolviam dias de banquetes, danças e observação de pessoas sendo sacrificadas, era obrigatório que todos estivessem alegres. Demonstrar tristeza, tédio ou qualquer coisa menos do que uma alegria extasiante era considerado uma grave ofensa aos deuses homenageados. Era uma diversão imposta pelo Estado. Pense na pressão. Você está assistindo a um sacerdote erguer um coração ainda batendo e precisa ter um sorriso enorme estampado no rosto, gritando: "Isso é ótimo, estou me divertindo muito." É como estar em um evento corporativo de integração de equipe, mas com uma contagem de corpos muito maior. Você tinha que festejar como se sua vida dependesse disso, porque, de forma muito real, provavelmente dependia. 26. Já abordamos a relação complicada dos astecas com o álcool, mas vamos ser absolutamente claros quanto ao que estava em jogo. Para o jovem cidadão comum, não existia absolutamente nenhuma regra de 3 oportunidades para embriaguez pública. Existia uma regra de uma única oportunidade. Se fosses um plebeu e fosses apanhado embriagado pela primeira vez, o castigo era frequentemente a morte, geralmente por apedrejamento ou espancamento até a morte na praça pública. Era a política de tolerância zero por excelência. Não havia, eu estava apenas a celebrar uma promoção, nem foi uma terça-feira difícil. Uma noite má podia ser literalmente a tua última noite. Entretanto, os nobres tinham um pouco mais de margem. A sua primeira infração podia resultar apenas na demolição da casa e na perda de todos os títulos. Era uma sociedade onde a ressaca não era a pior consequência de beber demais. 27. Todas as culturas gostam de pensar que são especiais, mas os astecas levaram isso a um nível cósmico de arrogância. Não acreditavam apenas que a sua capital, Tenochtitlan, era o centro do seu império. Acreditavam que era literalmente o centro de todo o universo. Chamavam-lhe o Axis Mundi, o umbigo do mundo, o ponto onde os céus, a terra e o submundo se conectavam. O seu grande templo, o Templo Maior, não era apenas um edifício, era o motor sagrado que mantinha o cosmos em funcionamento. Esta visão do mundo significava que tudo o que acontecia fora da sua cidade era apenas ruído de fundo no seu grande drama universal. É o tipo de confiança suprema que só se pode ter quando se acredita genuinamente que o sol não nascerá, a menos que pessoalmente te assegures disso. Faz com que os nova-iorquinos que pensam que o mundo acaba no Rio Hudson pareçam humildes. 28. Esqueçam as facetas dentárias e o branqueamento dos dentes. O auge da moda dentária asteca era ter os dentes afiados em pontas como os de uma piranha, e depois enfeitá-los com pedras preciosas.
Esta não era uma prática de apenas alguns indivíduos ousados. Era uma forma generalizada e respeitada de modificação corporal, especialmente entre guerreiros de elite e nobres. Um artesão habilidoso, essencialmente um protodentista com talento para joalharia, usava uma broca para limar os dentes e depois incrustava habilmente pequenos discos de jade, turquesa ou pirite diretamente no esmalte. O efeito desejado era um sorriso simultaneamente deslumbrantemente belo e absolutamente aterrador. Era uma forma de exibir a riqueza e a ferocidade cada vez que se abria a boca. É uma declaração de moda audaciosa que diz: "Sou rico, mas também te mordo." 29. Pensamos nos bares de smoothies como uma invenção moderna, um lugar para misturar couve e grama de trigo numa papa saudável. Os astecas estavam muito à nossa frente no quesito papa. Uma parte fundamental da sua dieta, especialmente para o povo comum, era algo chamado tequitlatol. Isso se traduz como excremento de pedra, mas na verdade era espirulina, uma alga azul esverdeada que formava uma camada espessa e viscosa na superfície dos seus lagos. Eles retiravam essa gosma rica em proteínas da água com redes, secavam-na em bolos esverdeados e depois misturavam-na com coisas como tomates e pimenta para fazer uma espécie de smoothie, ou molho primordial. Era incrivelmente nutritivo, repleto de proteínas e vitaminas, mas é preciso admirar a coragem da primeira pessoa que olhou para um lago verde e viscoso e pensou: "Eu vou comer isso." 30. No mundo asteca, os seus sentimentos podiam literalmente matá-lo. Eles tinham uma condição médica reconhecida chamada tlasocamia, que era essencialmente a morte por tristeza ou mal de amor. Se uma pessoa sofria um grande choque emocional, como a perda de um ente querido ou uma rejeição amorosa brutal, acreditava-se que o seu coração podia literalmente se despedaçar de dor, fazendo-a definhar e morrer. Os médicos astecas não lhe diriam simplesmente para superar isso. Eles tratariam como uma doença legítima e frequentemente fatal. Não era apenas um coração partido no sentido poético. Era uma condição diagnosticável e terminal. Era um mundo onde ser ignorado no encontro poderia potencialmente aparecer na sua certidão de óbito como a causa oficial da morte. 31. Os astecas tinham uma relação complicada com o axolote, o Pokémon da vida real que vivia nos lagos ao redor de Tenochtitlan. Por um lado, eles o reverenciavam. Segundo a mitologia, o deus Xolotl se transformou num axolote para se esconder e não ser sacrificado. Portanto, a criatura era literalmente um deus disfarçado. Por outro lado, eles os comiam. Os axolotes, junto com rãs e peixes, eram uma parte regular da dieta asteca. Eles os assavam e comiam com milho, uma espécie de taco divino. Imagine a dissonância cognitiva. Você está comendo um animal que simultaneamente acredita ser uma divindade sagrada que por acaso é deliciosa. É como encontrar Jesus e o seu primeiro pensamento ser: "Aposto que ele ficaria ótimo com um pouco de sal e limão." E 2. A escada da carreira militar asteca tinha um primeiro degrau muito simples e muito violento. Para passar de soldado comum a qualquer tipo de posto ou estatuto, era preciso fazer uma coisa: capturar um único prisioneiro inimigo em batalha. Só isso. Toda a sua promoção dependia da sua capacidade de subjugar um guerreiro inimigo e arrastá-lo vivo de volta às suas linhas. Não importava quantos inimigos matasse. Matar era aceitável, mas não garantia uma promoção. O Império precisava de corpos vivos para as suas cerimônias de sacrifício. Isto criava uma dinâmica de campo de batalha bizarra, em que os guerreiros estavam menos focados em vencer a guerra e mais focados neste jogo violento e de alto risco de apanha. Era a avaliação de desempenho definitiva, onde o sucesso significava uma promoção e o fracasso significava que provavelmente seria você o capturado. 33. A maioria dos governos tenta evitar o pânico em massa. Os astecas, por outro lado, colocavam-no no calendário oficial do Estado. A cada 52 anos,
realizavam a cerimônia do Fogo Novo, que era essencialmente um ataque de pânico organizado a nível nacional. Acreditavam que aquele era o momento em que um grande ciclo cósmico terminava, e os deuses podiam simplesmente decidir não iniciar o seguinte, mergulhando o universo numa escuridão eterna e permitindo que horripilantes demônios estrela descessem e devorassem todos. Como preparação, absolutamente todas as fogueiras do Império eram apagadas. As famílias partiam toda a sua cerâmica, escondiam os filhos e trancavam as mulheres grávidas com medo de que se transformassem em monstros na escuridão. Depois, toda a população ficava sentada numa escuridão absoluta e aterradora, esperando para ver se os sacerdotes no topo de uma montanha conseguiriam acender com sucesso um novo fogo na cavidade torácica de uma vítima recém-sacrificada. Se falhassem, era o fim. Fim de jogo, universo. Era o feriado nacional mais estressante imaginável, uma festa obrigatória, patrocinada pelo Estado, do tipo, será que todos vamos morrer esta noite? Então, estes eram os astecas. Parte civilização genial, parte delírio febril. E agora é a vossa vez de confessar. Qual é a regra, lei ou ritual cotidiano moderno tão ridículo que esperariam que viesse de uma sociedade que adorava deuses do milho e jogava futebol em modo deathmatch? A sério, digam nos comentários. Sejam específicos, sejam impiedosos. E se acham que os momentos mais estranhos da história merecem a sua própria arena, deem like e subscrevam. Temos muito mais loucura de onde esta veio.